Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou o Juinai do canal Pássaro Saiba Tudo Sobre Eles. E hoje nós vamos aprender sobre a criação do coleiro. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a peculiaridades deles. O coleiro é tido como um pássaro mais sociável da fauna brasileira. Adora ser levado para passear pelo dono e é geralmente o primeiro pássaro que todo passarinheiro, ainda criança, teve. Por outro lado, é considerado um dos pássaros nativos de mais difícil reprodução em cativeiro, pois as fêmeas demoram a ceder ao o instinto reprodutivo, sempre implicando com a presença dos machos. O criador de coleiro deve ser paciente e saber aguardar o momento certo para obter sucesso na criação. Fato curioso na criação de coleiros é a intensa participação do macho nas diversas fases da reprodução, em especial no cuidado com os filhotes, chegando até mesmo brigar com a fêmea pelo direito de alimentar. Agora eu irei falar sobre o local dele. Para criar o coleiro, as características exigidas do local são as mesmas dos outros nativos. Local bem iluminado, se possível com luz direta pela manhã, sem grandes variações de temperatura entre o dia e a noite, abrigado das correntes fortes de ar, etc. Este pássaro pode se reproduzir tanto em gaiolas como em viveiros, mas estes últimos são menos adequados por dificultar o manejo de ovos e filhotes. As gaiolas podem ser de metal ou madeira. A escolha é do criador. As madeiras são mais difíceis de higienizar, exigindo maior trabalho para isso, mas por outro lado, parecem ser mais aconchegantes nas baixas temperaturas. As gaiolas ideais para fêmeas, no caso de criação no sistema de poligâmia, o macho só é colocado com a fêmea no momento da cópula. Deve ter a 50 a 70 centímetros de comprimento, cerca de 30 a 40 centímetros de altura e profundidade. É recomendável que possua a divisória para facilitar o manejo com os pássaros. Para os machos podem usados os tradicionais modelos Piracicaba e Carioca, em seus vários tamanhos. Matrizes reprodutores. O criador, quando dá a composição do seu plantel, deve optar por matrizes dóceis, acostumadas ao manejo de pássaros que debatem quando são carregados, dificultam o processo da reprodução, e também por pássaros de boas qualidades para que os frutos da criação recompensem toda a atenção dispensada. São boas qualidades transmissíveis aos filhotes. A postura e a beleza física, procurar sempre trabalhar com pássaros esguios, elegantes, de bom porte e a aparência saudável. A disposição para cantar pode ser medida pela contagem do número de cantadas em um determinado tempo. O andamento do canto. Pássaros de canto rápido são adequados à modalidade de fibra, não sendo adequados como reprodutores se o objetivo da criação for o canto clássico. A voz. Para o canto clássico, as melhores vozes são as intermediárias, nem muito altas, nem muito baixas. Se o macho que se pretende usar como reprodutor cantar ao ver a fêmea, melhor. Ao ver a fêmea, melhor. Agora nós vamos falar sobre a alimentação. O coleiro é um pássaro granívoro, não sendo grande apreciador de frutas e verduras. A base da alimentação é constituída por uma mistura de alpiste, painços variados, senha e níger, sendo o primeiro em maior quantidade, 50% a 60%. Aprecia muito como guloseimas, sementes de capim fresca, por exemplo, as de pé de galinha, colonião, branquiara, margoso, favorito, entre outros. Os cachos podem ser colhidos e fornecidos inteiros aos pássaros. Essas são um bom complemento na alimentação, sobretudo na época de cria e trato dos filhotes. O pepino, se aceito, é um ótimo complemento alimentar, pois é rico em colageno, um importante componente dos tecidos de revestimento, conferindo elasticidade e resistência às penas, evitando que elas se quebrem facilmente e mantendo bonitas por mais tempo, as penas originadas na muda mais recente. Uma fonte de cálcio deve ser fornecida um ano todo, principalmente para as fêmeas, que utilizam grandes quantidades deste mineral na composição das cascas dos ovos. A farinha de ostra ou osso de ciba são as melhores alternativas para o fornecimento de cálcio. É aconselhável ministrar polivitamínico
e um complexo de aminoácidos na água algumas vezes por semana. Desculpem os erros. Coleiros também apreciam muitas variadas, que podem ser fornecidas secas ou umedecidas, misturas com ovo cozido floculado, passado pela peneira, e esta constitui uma grande fonte de proteína, indispensáveis aos períodos de muda de penas e alimentação dos filhotes. A atenção máxima deve ser dada à alimentação do período em que as fêmeas estão tratando de suas ninhadas, elas que em sua maioria geralmente não apreciam alimentos vivos. Nesse período, devoram grande quantidade de larvas de tenebro molitor ou de besouro do amendoim para alimentar suas crias. Essas larvas são uma grande fonte de proteína bruta, que contribui ao rápido desenvolvimento dos ninhegos. A alimentação, especialmente nesses dias, deve ser abundante e diversificada a fim de estimular os pais a tratarem dos filhotes. Então, agora nós vamos aprender a questão da reprodução. A reprodução. A temporada de reprodução dos coleiros inicia-se e também termina mais tardiamente que a dos outros pássaros. Estima-se que a melhor época para criá-los seja de novembro a abril, período que coincide com a maior disponibilidade das sementes de seus capins preferidos na natureza. Os ninhos utilizados podem ser os de curió ou menores, pois a fêmea irá preencher o espaço que sobra no ninho quando ela está deitada com o material oferecido pelo criador, que pode ser raiz de capim, corda de bacalhau, também conhecida como sisal, ou fibra de coco desfiadas. Convém fazer a camuflagem do ninho com plantas artificiais que darão à fêmea uma sensação de maior proteção. Como eu mostrei no vídeo do que você precisa do galho de campina, tem um exemplo lá na gaiola. Você poderá ir olhar. Então, continuando. Mas cuidado, o ninho deve ser camuflado e não enfeitado. Lembrando isso. Não precisa e nem é bom exagerar na camuflagem, pois isto pode, ao invés de atrair, afugentar a fêmea. Também não é necessário camuflar em volta do ninho todo. O importante é que a fêmea, na momento em que salta do poleiro para a borda do ninho, veja a camuflagem na sua frente. Sendo que, depois que a mesma está deitada, pouco importa se ela vê ou não a camuflagem. Ela pensa que, comparando ao que ocorre na natureza, entrou na camuflagem e pode ver todo o ambiente ao seu redor, mas não pode ser à vista. Machos e fêmeas devem ser mantidos em confinamento visual durante o ano, sendo que as fêmeas podem ver-se somente durante a estação de descanso. Ao se aproximar o início da época de reprodução, as fêmeas devem ser transferidas para gaiolas individuais. A presença de muitos machos no recinto de criação acaba dificultando a mesma, já que as fêmeas de coleiro escolhem seu parceiro no canto dele. Nesse sentido, o melhor é que elas ouçam um único macho, que é suficiente para cruzar até 5 ou 6 fêmeas no sistema poligâmico. O macho deverá ser colocado frente à gaiola de cada fêmea de uma a 3 vezes por dia, durante alguns minutos, sendo que os melhores momentos para essa apresentação são o amanhecer e o entardecer. O criador deve observar a reação e o comportamento das fêmeas durante o momento que estão vendo o macho. Geralmente, as que vêm correndo para a tala da gaiola com ar de interessadas, na verdade são as primeiras que hostilizam com a presença do macho em seu território, por isso se aproximam. Disponibilizando material de ninho para as fêmeas, fica mais fácil perceber quando estão ficando prontas para a reprodução. Aprontando. Embora o goleiro seja um pássaro que adora brincar com material de ninho, via de regra, as fêmeas estão prontas quando começa a rodar dentro do ninho e preenchê-lo com o material fornecido. É a partir desse momento que, ao ver ao macho, irão abaixar o solicitado cópula. O macho então será introduzido na gaiola da fêmea e, caso esta ainda não aceite a cruza, deve ser induzido a voltar à sua gaiola. Novas tentativas podem ser feitas posteriormente. O criador deve ter a paciência necessária para esperar que a fêmea aceite o macho. Uma vez que ela aceite ser cruzada, uma única cruza é suficiente, mas pode ser realizada algumas mais.
Costuma efetuar a postura entre o segundo e o quarto dia depois de cruzados. O número de ovos pode chegar até 3, sendo quase sempre 2. É comum fêmeas que são ótimas mães numa temporada, na próxima apresentar problemas como abandonar o ninho, botar fora, botar no ninho, mas não chocar, etc. Então, o que fazer? Você vai ter que utilizar o manon, é um pássaro manon, que ele choca os ovos de vários pássaros e também cuida dele. Mas se você vê que não tem dificuldade de criar, é só você ajudar ele na seringa, mas ele chocará os ovos. Nas temporadas seguintes, continuando, nas temporadas seguintes, essas fêmeas costumam voltar a ser boas matrizes. Pouco se sabe sobre o comportamento reprodutivo das fêmeas de coleiro. Portanto, é preciso persistência e paciência. Os filhotes nascem com cerca de 13 dias de choco e pode ser anilhado do quarto ao sexto dia, dependendo do desenvolvimento da ninhada. Voa do ninho por volta do 15º dia. A fase seguinte de vetorização, que vai aproximadamente do 15 ao 30 dia de vida. É muito importante na formação do filhote macho, uma vez que irá memorizar o canto que ouvir para reproduzir mais tarde, criando o que chamamos de memória sonográfica. Os coleiros podem ser separados da mãe por volta aos 35 a 40 dias de vida, quando já deverão estar se alimentando sozinhos. Se a fêmea, no entanto, der sinais de que quer fazer nova postura antes que os filhotes se alimentem sozinhos, se houver escassez de material para preparar o novo ninho, a fêmea irá depená-los para forrá-lo. Desculpe, vou repetir novamente que teve aqui um erro. Se a fêmea, no entanto, der sinais de que quer fazer nova postura antes que os filhotes se alimentem sozinhos, se houver escassez de material para preparar um novo ninho, a fêmea irá depená-los para forrá-lo. Convém mantê-los separados da mãe pela grande divisória para que estes não atrapalhem na nova chocada. A fêmea irá continuar a alimentá-los pelos buracos da grade enquanto efetua nova postura. O criador deverá observar com frequência os filhotes e, quando estes começarem a alimentar sozinhos, deve transferi-los para uma gaiola maior, na qual possam voar bastante e assim adquirir um bom condicionamento físico. Os filhotes de coleiro começam a gorjear bem cedo, tentando reproduzir o canto que ouviram na fase de vetorização. A partir do primeiro mês de vida, irão começar a cantar com um pouco mais de volume e desenvoltura, tentando reproduzir aquilo que está em sua memória sonográfica. Porém, este gorjeado será sem frases bem definidas. Esse período é chamado de fase de espelhamento, pois nela o pássaro irá fazer aperfeiçoamentos do gorjeado que emite comparando-o com os cantos que ouve no meio ambiente onde se encontra. É durante essa fase que faz a primeira muda, que é parcial e chamada de muda de ninho, ou muda de filhote, onde os filhotes machos irão adquirir suas primeiras marcações características da plumagem. As notas e frases começam a ganhar clareza e definição por volta do sexto mês de vida, a partir do qual os coleiros começam a emitir aquele que será seu canto definitivo. Atinge a maturidade sexual por volta dos 11 ou 12 meses, mas a pouca idade faz com que geralmente não sejam bons pais e boas mães. Convém utilizar para a reprodução de coleiros com 1 ano e meio ou 2 de idade. Então, galerinha, chegamos aí ao fim do vídeo. Essas foi todas as dicas que eu podia passar para vocês. Eu elaborei um texto enorme para vocês. E eu espero que eu tenha ajudado aí você na sua criação de coleiros, na sua alimentação deles. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal. Vai ter também aí o canal do Bruno Viana, galerinha, que está aí no link da descrição do vídeo. Que é só clicar aí que vai estar dizendo aí o canal do Bruno. Você clicar aí no link, que ele vai falar muito sobre canários belga. Ele fala bastante sobre canário belga. Então, se inscreva aí também no meu canal, deixa o like. Se você quiser mais alguma dica sobre pássaros, é só comentar aí. E tamo junto. Comenta aí no vídeo alguma dica de pássaro que você quer. Tamo junto e até a próxima.
Então, esse vídeo foi tudo sobre o coleiro, também conhecido como golinha em algumas regiões. Valeu e tamo junto. Até a próxima. Ao ver a fêmea, melhor. Agora nós vamos falar sobre a alimentação. O coleiro é um pássaro granívoro, não sendo grande apreciador de frutas e verduras. A base da alimentação é constituída por uma mistura de alpiste, painços variados, senha e níger, sendo o primeiro em maior quantidade, 50% a 60%. Aprecia muito como guloseimas, sementes de capim fresca, por exemplo, as de pé de galinha, colonião, branquiara, margoso, favorito, entre outros. Os cachos podem ser colhidos e fornecidos inteiros aos pássaros. Essas são um bom complemento na alimentação, sobretudo na época de cria e trato dos filhotes. O pepino, se aceito, é um ótimo complemento alimentar, pois é rico em colageno, um importante componente dos tecidos de revestimento, conferindo elasticidade e resistência às penas, evitando que elas se quebrem facilmente e mantendo bonitas por mais tempo, as penas originadas na muda mais recente. Uma fonte de cálcio deve ser fornecida um ano todo, principalmente para as fêmeas, que utilizam grandes quantidades deste mineral na composição das cascas dos ovos. A farinha de ostra ou osso de ciba são as melhores alternativas para o fornecimento de cálcio. É aconselhável ministrar polivitamínico e um complexo de aminoácidos na água algumas vezes por semana. Desculpem os erros. Coleiros também apreciam muitas variadas, que podem ser fornecidas secas ou umedecidas, misturas com ovo cozido floculado, passado pela peneira, e esta constitui uma grande fonte de proteína, indispensáveis aos períodos de muda de penas e alimentação dos filhotes. A atenção máxima deve ser dada à alimentação do período em que as fêmeas estão tratando de suas ninhadas, elas que, em sua maioria, geralmente não apreciam alimentos vivos. Nesse período, devoram grande quantidade de larvas de tenebro molitor ou de besouro do amendoim para alimentar suas crias. Essas larvas são uma grande fonte de proteína bruta, que contribui ao rápido desenvolvimento dos ninhegos. A alimentação, especialmente nesses dias, deve ser abundante e diversificada a fim de estimular os pais a tratarem dos filhotes. Então, agora nós vamos aprender a questão da reprodução.